Então, tá começando. Sérgio, hoje aqui o Sérgio Coelho é o jornalista e ele é o responsável pelo Centro de Estudos Históricos Caminhos das Tropas, conhecido em Sorocaba como a Vendinha CICAT. Ele tem vários livros editados com gráfica de altíssima qualidade que a TCM produziu a respeito dos espanhóis. Sérgio Coelho de Oliveira ele também fez o livro No Rastro das Tropas. Esse livro aqui, Baltazar Fernandes, Culpado ou Inocente? Sérgio Coelho fez também Os Espantalhos. Olha o Panúncio, nosso prefeito querido, o prefeito do século XX de Sorocaba. E agora eu estou aqui hoje com muita alegria visitando esse centro de estudos do tropeirismo em Sorocaba. Logo que você entra aqui no nosso, chamamos Museu Casa do Tropeiro, você tem um quadro que eu mandei fazer, Fim da Confusão, a diferença entre jumento, jegue, asno, burro e mula. É uma coisa que o ser urbano às vezes não consegue identificar. Mas o que é a mula? O que é o burro? É o filho de duas espécies diferentes. O jegue, que é um asinino, e o cavalo, que é um equino. Os dois, a égua cruza com o jumento e nasce a mula e nasce o burro. A mula e o burro são estéreis. Eles não produzem, não existe mulinha, burrinho. Eles são estéreis. Eles são um produto. E o que é isso? Eles quiseram criar um animal forte, com a força do jegue, que é um animal muito forte, e a beleza do cavalo. Então saiu a mula, que tem a beleza e a força. É um animal que o mundo inteiro, há milhares de anos, usa para o sistema de transporte, tanto do homem como de mercadoria. Esse é o fundamento do tropeirismo e da nossa existência aqui, da nossa sede. Esta sala é o princípio das informações que a gente passa para os nossos visitantes. Primeiro, mostra o caminho das tropas, que as tropas eram criadas aqui no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina, e daí eram levadas para Sorocaba, que abastecia o Brasil todo. O Brasil inteiro vinha para Sorocaba comprar as mulas que vinham do sul. Aqui então era o grande mercado, a feira de Moares do Brasil, era aqui em Sorocaba. E outro aspecto interessante que tem nessa sala é a evolução do meio de transporte. O que é o tropeirismo? O tropeirismo é uma economia de transporte, que começa com o homem andando a pé. Na civilização, inicialmente o homem fazia tudo a pé, depois começou a domar alguns animais. O elefante numa região, o camelo na outra, a lhama na outra. Aqui, no mundo europeu e América, o principal foi a mula. Eles começaram, entra a mula como carregar o homem, depois a mula com cargueiro, já que é o período do tropeirismo. Outro animal que concorre para o transporte é o boi, através do carro de boi. Daí vem o cavalo, que passa a ser atrelado a uma carroça, é outro meio. Nas regiões que tem água, rio
tem o transporte fluvial ou marítimo, se for lá na costa. E depois vem então a evolução, o trem, o caminhão, o avião, mostrando então toda a história de evolução do transporte. Como eu disse para você, no mapa, os animais chegam a Sorocaba e aqui eles são vendidos. Em Sorocaba tinha uns campos desse tipo assim, isso chamam invernadas. E aqui não era só mula, não era só burro, vinha cavalo, vinha boi, vinha tudo. Então nesses campos em volta de Sorocaba que ficavam os animais invernados. Como eles viajavam até 1000 quilômetros, eles chegavam aqui cansados, magros. Então eles ficavam nessas invernadas, recuperando o peso, recuperando o estado físico, enquanto os vendedores começavam a chegar do Brasil inteiro para ver os animais e comprar. Então aqui é uma grande invernada, é uma produção artística, não é um... E aqui é outra produção. Aqui então é outra concepção, é uma produção artística do Santiago, um artista aqui da cidade. Ele reproduziu o que era o registro de animais. O que é registro de animais? É um pedágio. Todas as mulas, todos os burros, todos os cavalos que vinham do sul para o norte do país passavam pelo Rio Sorocaba, passavam por esse registro e pagavam um pedágio. Isso existia, aqui era a Rua 15, aqui é o Rio Sorocaba, aqui é a Avenida São Paulo. Então, aqui passava quase que todos os animais que abasteciam o Brasil na época. E era a grande economia de São Paulo. Sorocaba arrecadava aqui mais que o governo do estado. Na parede você vai ver algumas reproduções artísticas da época. Isso foi feito na época, porque não tinha fotografia ainda, eram pinturas. Essas são pinturas de 1800, todas elas. Aqui, esses quadrinhos merecem uma explicação. É do Mário Matos. Mário Matos é um dos estimuladores do movimento tropeiro em Sorocaba. Ele é um gaúcho e esses são originais dele. Que ele é o melhor pintor, o melhor artista de tropeirismo que tem no Brasil hoje e de todos os tempos. Aqui você vai ver um outro trabalho dele que é muito interessante, que é uma travessia da mula. Esse é um trabalho recente dele, ele fez até para mim mesmo. A travessia de um rio. Então a mula nada, ela não precisa de ponte, não precisa de... Por isso que ela é importante, ela sobe morro, desce morro, ela anda bastante, carrega bastante carga, ela nada no rio. É uma chegada de Sorocaba, tá vendo? Passando no Rio Sorocaba. Esse registro aqui, só para você explicar, você está vendo o registro, a ponte, e você está vendo o gado, os animais passando pelo rio. Tá vendo? A ponte e o rio, tá vendo? É o seguinte, o pessoal arrecadava muito dinheiro aqui na ponte. Estragava a ponte, eram milhares de animais que passavam em 3 meses, então estragava. E eles não ajudavam na recuperação das pontes. Então o que fez a prefeitura da época? Impediu a passagem das tropas na ponte. Tropa passa pelo rio. Quando chove, quando o rio está muito inundado, daí não tem jeito. A única tropa que passava por cima da ponte era a tropa cargueira, porque são 20 animais, 15 animais, e não podia molhar o feijão, o arroz, a farinha, o sal. Então, esses animais podiam passar pela ponte. O resto passava por aqui para preservar um pouco. Tanto que aqui tinha uma porteira, né? Antigamente tinha uma porteira quando era a entrada da ponte. O Reinaldo é um artista, ele faz uns trabalhos de pintura, assim, de desenho mais especificamente, muito bonitos. Então eu queria só mostrar para ele esses quadros, que são essa mula é de um rapaz sorocabano. Ele trabalha muito bem com mulas,
E o pai dele e o irmão são donos da Sankara, um aras de criação de burros e mulas. Ali embaixo você vai ver um monumento, o protótipo, o modelo, o rascunho de um monumento ao tropeiro, que foi feito pelo Marangoni, sob inspiração do padre Castanho, e que não foi executado. E em cima é uma foto de uma tropa chucra. É difícil você encontrar uma foto dessa daí, de tantos animais sendo transportados para Sorocaba. É muito raro, tanto que essa foto você vai encontrar em todos os trabalhos que falam de tropa solta, você vai encontrar essa foto. Esse aqui é uma reprodução, tu pode falar? É uma reprodução do Debré, foi vendido numa exposição lá no Nordeste e meu filho comprou e doou aqui para o museu. Como nós chamamos aqui de Museu Casa do Tropeiro, eu achei interessante colocar alguma coisa que era usado na época, não só no cavalo, no arreio, mas a casa do tropeiro, porque ele vivia numa casa, ele tinha uma família, ele tinha mulher, tinha cozinha. Então a gente colecionou alguma coisa que vocês podem ver aqui. Tem até o famoso pinico, que já está fora de moda, né, Reinaldo? O pinico tem os ferros de brasa, né, de passar roupa, as balanças de antigamente, né, olha as balanças que o pessoal usava. Nós pegamos ainda na feira, o peixeiro vendendo com essa balança, né. Tem os moedores de carne, moedores e torradores de feijão, máquina de costura, enfim, é o Brasil do tempo dos tropeiros. Aqui você vai encontrar uma peça que eu ganhei e não sei o que é, não sei para que servia, se era para ferver água, se era... Não sei, tentei na pesquisa do Google ver, não achei. Essa aqui é uma balança também das antigas, que foi do nosso tempo, né? Este aqui, olha, aqui é uma trempe, seria um tipo de uma mariquita que era usada pelo tropeiro no pouso. Só que aqui foi feito, o cidadão que nos doou isso, ele fez em ferro, mas na verdade era de madeira. O cara chegava, cortava os paus no mato e fazia, para não carregar isso. Agora, o bule é real, a panela lá de ferro é real, era assim que funcionava. Então, aqui e nisto aqui mostra então uma tropa cargueira. Como que era a tropa cargueira, como que eram aqui tem a buruaca, aqui você tem o balaio, aqui você tem o jacá era para galinha, pato. Então mostra os diversos tipos de carga que o tropeiro usava. E essa é a tropa. Uma tropa, só para você ter uma ideia, para explicar bem direitinho, uma tropa cargueira era formada de 10 a 20 animais no máximo, não era mais do que isso, não tinha mais do que isso daí. Isso é uma tropa cargueira. A tropa solta, chucra, podia ser de 600 a mais de 1000 animais. E o que é a tropa chucra? A mercadoria é a mula. Então, aquelas mulas que vêm do sul, 1000, são para ser vendidas as mulas. Daí elas vão ser domadas, domesticadas e vão se tornar em cargueiras. Então são os dois tipos de... Sorocaba comemora muito a tropa chucra, que aqui era a grande rota da carga chucra. Aqui é a sala dos arreios. Então mostra naquele painel lá atrás, se quiser dar uma chegadinha lá, ele mostra as diversas utilidades da mula, algumas das utilidades da mula, né? Animal de montaria, puxa carroça, transporta cana, puxa bonde, puxa água, transporta água, tem uma porção de... E aqui são os elementos usados, né? O reio,
Esse aqui é uma cangalha. Esse daqui é um ligal. Ligal é o tipo de encerado que ele cobre toda. Esse é outro tipo de. Aliás, essa é restaurada, né? E essa aqui é bem original. Essa aqui é interessante, olha. Essa aqui é um cilhão. Sabe o que é cilhão? É a cela de mulher. E que ela não montava. A mulher naquele tempo, né? Ela não usava calça comprida, usava saias longas. Então ela não dava para montar. Então ela sentava, apenas uma perna dela que era apoiada aqui. A outra ficava no estribo lá embaixo. Tinha cerquinha e tal, e tinha algumas que não tinham essa cerquinha. Então esse é o cilhão, é a cela feminina. Lá em cima você vai encontrar uma das instituições do tempo das tropas, que é a Selaria Marte, que veio desde o começo do século até o ano 2000 quase, servindo Sorocaba. Olha lá a quantidade de material, de arreios, né? Mas é a rua. Era ali na rua Padre Luiz, né? Perto do mercado. Um dos donos que trabalhou aí morreu faz 2 semanas. Morreu com 90 e tantos anos. É um cara que ajudou muito aqui, deu muita coisa aqui para o Museu nosso. Aqui você vê então essa parte do ferreiro. Tem a parte do ferreiro, tem a parte do celeiro ali atrás. Esse aqui é um molde, olha. Um molde para fazer essas peças. Então, esse senhor que morreu, o Milton Marte, ele ajudou muito a gente, muita coisa que tem aqui. Essa peça aqui, olha, vou falar para você. Esse aqui é um couro de bode, que era usado como pacheiro lá no Nordeste. E esse daqui eu trouxe agora do Nordeste. Também é um bacheiro, mas é feito de fibra de coco. Isso aqui é fibra de coco, olha que eles fazem. É o que eles usam lá. E é bem macio, bem gostoso. E aqui o ferreiro, né? Você vê, o que é o tropeiro? O tropeiro não é só o cara que monta, não é só o cara que conduz a tropa, mas é todo o aparato de apoio, né? É o celeiro, é o ferreiro, é o domador. Todo mundo faz parte do mundo tropeiro. E aqui você vê então, essa é uma bigorna que eu acho que tem 200 anos. Você vê o jeito em que foi feita, não existe isso daí, né? Isso aqui não é coisa, parece que foi feito à mão. Olha aqui, a textura desse negócio aqui. E eu sempre pensei, o Reinaldo, que tivesse quebrada essa bigorna. Daí um ferreiro velho aqui da cidade falou assim, não, seu Sérgio, existia bigorna assim. Esse lado aqui é para fazer as peças redondas. E aqui é para fazer as peças quadradas. Então ela não está quebrada, ela é assim. É o estilo dela. Aí você tem uma porção de peças, né? Esse é o cincerro que você estava mostrando ali, ó. Esse cincerro não é de burro, nem de égua, é de boi, porque ele é muito grande, muito pesado. E o boi que levava isso, a égua que levava isso na madrinha, a hora que o fazendeiro, o tropeiro queria recolher os animais, pegava esse animal na frente. E todo mundo segue o barulhinho do cincerro. Tá difícil de mostrar porque está apertadinho. São os cartazes das diversas feiras que nós tivemos na cidade. E quase todos esses desenhos são do Mário Matos, aquele pintor que eu falei para você lá. Aquele material bonito, né? Trabalho sempre muito bem feito.
pode fazer a sua arte em cima de um desses trabalhos aí? Aquilo que você faz com as fotos? Tentaremos. Hein? Tentaremos. Vê como é que você acha bonita? Vai ficar mais ou menos assim, né? É. Só que aí foi pintado, né? Essa, historicamente ela é bonita. O resto é mais simples, né? O resto é mais simples. Essas são aquelas mesmas que você viu lá na frente. Quer que fale já alguma coisa? O que o Reinaldo tá filmando agora é como era a edição de livros antigamente. À mão, os livros eram escritos à mão, ou senão até com pena. A pena. Essa é a pena de animal, que foi o primeiro instrumento de escrita. Depois vem as penas de metal com cabos de madeira, que nós fizemos na escola, né? Mas a grande curiosidade desse negócio aqui é a palmatória, que era o terror da escola antiga. O professor batia com essa é uma legítima palmatória. E o milho que você ajoelhava em cima também como castigo. Essas vitrines aqui, eu vou tirar esses lenços aqui, depois eu coloco tudo de novo. Essas vitrines são peças, então, essas são peças de tratamento do animal, de arrumar o casco, de escovar o pelo, até de curar. Esse aqui é um bisturi de 3 folhas, que era usado para tratamento de feridos machucados. Aqui são os estribos, vários tipos de estribos. Esse aqui é muito antigo, de madeira, coisa muito antiga. Mais antigo ainda é esse aqui, esse tem 200 anos. Esse é de madeira lavrada, olha aqui, que estribo. Esse é de homem, e aqui eram as sapatas, estribos das mulheres. É um pé só, não são 2, é um pé. Um estribinho de criança aqui é. Aqui são as esporas. As esporas atualmente elas não podem ter. Aqui tem uma que é moderna, que ela já é meio sem a contundência das esporas antigas. Hoje, pela lei de proteção aos animais, eles não deixam fazer mais as esporas pontiagudas, elas são meio rombudas para não ferir muito. E aqui é uma homenagem ao Padre Castanho, que é o grande pioneiro do estudo do torpedismo no Brasil. Então aqui ele é criança, aqui ele padre já muito doente, aqui é o livro, o primeiro grande livro dele sobre torpedismo, e aqui eu vou mostrar para você o que era esse padre. Monsenhor João Castanho? Luiz de Almeida Castanho. Olha como ele escrevia os originais dele. Ele escrevia livros assim, ele é mão trêmula, ele ficou 30 anos doente. Então olha como ele escrevia. Olha com que sacrifício esse cara pesquisava, escrevia, hein? Aqui já é antes dele ficar doente, é um texto um pouquinho melhor. Depois, à medida que ele vai ficando doente, você vai encontrar original aqui, olha. E eu recebia esse material, sabe? Porque eu publicava os trabalhos dele e guardei tudo. Nunca pensei que fosse fazer um dia
o museu, mas eu guardei tudo e hoje é uma preciosidade. Sérgio Coelho, você nasceu em que ano? Eu nasci no ano em que o padre escreveu esse... Olha que coincidência! No ano em que o padre escreveu esse artigo aqui, 1938. Tem minha idade esse artigo. Deve estar no fim. Você é de que mês? Maio, olha, 38. Esse artigo, do ano que eu nasci. Pra você ter uma ideia. E não foi de propósito. Depois, mais tarde, que eu vi que era bem velho isso aqui. Onde você nasceu, Sérgio? Eu nasci em Sorocaba, no Além Ponte, na rua Santa Maria. Na rua Santa Maria, e depois morei um tempo vizinho do Vanderlei Testa, parede e meia, com o seu Ernesto, Dona Carmela, que eram os pais dele. Também na rua Santa Maria. Aqui está faltando as armas de fogo. Eu já vou mostrar isso aqui para você também. Aqui está faltando as armas de fogo. Mas tem os facões que são famosos, né? Nem todos são originais, alguns são réplicas. Mas é o estilo. Uma espingarda também da época. E aqui do lado, como se vestiam, como era o tropeiro paulista. Esse é um grupo de tropeiro paulista saindo de Itapetininga para o sul. 2 deles são meus tios, né? Esses 2 aqui são meus tios. Tio Darcy e tio Coelho. Que eu tenho depoimentos deles de tudo quanto aconteceu na viagem. Eles fizeram um depoimento para mim e para o Geraldo Bonadio. E aqui são... Aí o tropeiro com o poncho dele, com a capa de tropa. Esse é um chapéuzinho do comboieiro. Lá no Nordeste eles chamam o tropeiro de comboieiro, porque é do comboio. E esse é o chapéuzinho deles, que é o chapéu tradicional do Nordeste, né? Algumas faixas, lenços. Esse aqui é o embornal, né? Embornar. Aqui são elementos de pessoais, o cachimbo, a cinta, eles gostavam de fazer essas fivelas chiques, então cachimbo, vários tipos de cachimbo, uma pinguinha, negócio de botar a pinguinha lá. Tem um pouco de dinheiro, tem uma coleção só de dinheiro que não está aqui, por causa que começaram a roubar muito, então tem uma coleção de dinheiro da época, essa é da Argentina, que chegou a circular aqui também. Eu tenho umas armas mais caras, não estão aqui também. Eu só trago de vez em quando. Se eu soubesse que você viria fazer aqui, eu teria trazido. E aqui... Então, essas 2 vitrinas, você já fez umas tomadas aí bonitas e tal. São miniaturas dos meios de transporte, de animais que executam o transporte. Cada pessoa que vem, que sabe que eu tenho isso, traz alguma coisa de fora. Então, vou dar um exemplo. Bom, essas duas mulas, essa daí eu comprei aqui na Castelo, numa loja. Elas são chinesas. Essa daqui também, essa é asiática. Essa daqui já lembro o nome dele. É um tipo de um boi, de um búfalo, que faz o transporte no Himalaia. Aqui o camelo, né? Esse aqui é Sorocaba, esse aqui acho que é feito em Sorocaba mesmo. Você vai ver umas figurinhas aí conhecidas, né, da molecada. Essa peça o Serginho trouxe dos Emirados Árabes. É todinha revestida de pele de animal mesmo, olha que coisa bem feita. Essa daqui eu trouxe agora do Porto Seguro. Essa veio da Espanha, essa daqui da Itália, essa da França, essa do Chile. Tem uma aí que é da Rússia, aquele boi gordão lá atrás da Rússia.
essa aqui é da França. Enfim, do mundo inteiro tem representação. Aqui embaixo são as lhamas lá da América do Sul, né? E é uma galeria que eu estou formando de pessoas ligadas ao tropeirismo. De preferência, os nossos parentes que foram tropeiros. Como é o seu caso, que tem um avô que foi tropeiro, merece ter uma foto aqui. É só você caprichar numa foto e mandar para mim, aí que eu ponho. Aqui é o avô do Roberto Luiz Aires, o delegado. Esse aqui é o pai da Iracema, que era uma sócia nossa que faleceu. Ele era tropeiro. Aqui é a minha família. Família do meu bisavô lá com a minha bisavó. Eles eram tropeiros. Daí o meu avô também tropeiro. Aqui os filhos dele, 3 deles são tropeiros. 2 deles tropeiros. E um